Meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco nessa noite. Meus amados, vamos retornar lá para Josué capítulo 10. Josué, capítulo 10, do versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Josué 10, do 1 ao 15. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e havia destruído totalmente e feito a Ai ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como das cidades reais, e ainda maior do que Ai. Todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim, ajudai-me. Viramos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o sol, pois se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal, a Gilgal. Amém. Mas vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que assim nos conduza. Senhor, nós, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos em Tua santa presença, assim como já lemos, ó Deus, a Tua santa palavra. Sabemos, ó Pai, como necessitamos sermos instruídos por Tua boca, por Tua palavra,
Sabemos, ó Pai, como nós necessitamos sermos conduzidos, ó Deus, a ter essa mesma palavra aplicada em nosso coração. Sabemos que nós não podemos nada de nós mesmos, ó Pai, da nossa vontade, das nossas forças, mas dependemos inteiramente do Senhor, da sua graça, não somente para nos dar o entendimento da tua palavra, mas ao mesmo tempo também, ó Deus, nos capacitar a estarmos colocando em prática a mesma. Te peço, ó Pai, nessa noite, juntamente reunidos a tua igreja, que o Senhor esteja, ó Deus, visitando cada coração, fazendo com que cada um dos teus servos, ó Deus, possa ter o desejo ardente, sincero, de ter a tua palavra, ó Deus, aplicada em tudo aquilo que eles venham a fazer. Ao mesmo tempo também te peço por cada visita, ó Deus, que porventura possa estar aqui nessa noite, que ainda não conhece ao Senhor como Salvador. O Senhor também assim possa, ó Deus, estar despertando esse coração, abrindo, fazendo com que a tua palavra, ó Deus, possa penetrar ao ponto de transformá-lo, regenerá-lo e finalmente então conduzi-lo, ó Deus, a reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador da sua alma. Pedimos, ó Pai, que assim continue conosco, nos abençoando e nos sustentando com a tua graça e com o teu santo poder. Em nome e para a glória de Cristo. Amém. Meus amados, eu começo nesse sermão com uma pergunta que muitas vezes é usada, até de forma inapropriada, mas a pergunta é a seguinte, qual é o tamanho do seu Deus? Muitas vezes essa palavra é usada como uma palavra de efeito, tendo finalidades muitas das vezes erradas, no que concerne ao sentido e à finalidade, quando ela é dita, mas ao mesmo tempo, quando nós lemos esse texto e nos deparamos, com grandes feitos do Senhor, os quais aqui são realizados diante do povo de Israel, vemos aqui milagres, a manifestação da obra, da grandeza e do poder de Deus para com o seu povo. Então essa pergunta, ao mesmo tempo, sim, faz um grande sentido, quando nós lemos esse texto, qual é o tamanho do seu Deus? Ou seja, eu faço essa pergunta porque no decorrer da história, nós vimos vários momentos em que a igreja, não somente a igreja, mas em especial as escrituras, elas foram constantemente atacadas acerca da sua veracidade, acerca do seu conteúdo, ou seja, daquilo que as escrituras nos apresenta acerca de Deus, dos seus feitos, das suas obras e da sua grandeza. No século XVIII até o início do século XX, tivemos o movimento da teologia liberal, ou uma teologia que, na verdade, tinha como finalidade tentar entender as Escrituras, segundo eles, de uma forma mais acurada, de uma forma mais precisa, na verdade, submetendo as Escrituras ao crivo da filosofia, da razão e até mesmo da própria ciência. O grande problema desse método, o grande problema desse movimento que surgiu dentro da igreja, em especial dentro da própria igreja evangélica, é claro que trouxe graves consequências, trouxe grandes problemas dentro do cristianismo. E um dos problemas era exatamente começar a não entender os milagres, os feitos poderosos do Senhor nas Escrituras como sendo fatos reais. Muitos entendendo tão simplesmente esses feitos como sendo talvez uma linguagem poética, e que esses feitos registrados pelo Senhor nas Escrituras não tinham de fato uma relação com a realidade. Eles traziam simplesmente
instruções, aplicações, mas que na prática não era concernente a acontecimentos reais. Pelo contrário, era tão somente figuras de linguagem, figuras poéticas, mas que não tinha nenhuma realidade com aquilo que de fato Deus estava ou operava no decorrer da história. O grande problema disso é que isso acabou conduzindo muitos ao ceticismo, ou seja, muitos mesmo dentro da igreja, mesmo dentro, do cristianismo, acabou conduzindo a tentar, de fato, entender as Escrituras muitas vezes dessa forma, como que talvez negando muitas vezes os feitos do Senhor, as suas grandes obras, como que de alguma forma tentando sempre colocar as Escrituras nesse crivo da ciência, ou seja, aquilo que pode então ser provado pela ciência, aquilo que pode então ser provado pela razão, pela filosofia, isso então pode ser crido. Mas ao mesmo tempo, aquilo que não pode estar no crivo desses meios, para serem então averiguados, tudo isso acabava sendo negado, rejeitado, como que não fazendo parte da história e da realidade dos grandes feitos do Senhor. Ao mesmo tempo, diante dessa realidade que ainda muitas vezes tentam ressuscitar e muitas vezes ainda tentam estabelecer na igreja cristã, nós sabemos que as Escrituras, por mais que muitas vezes os seus feitos, as suas obras, não sejam provadas cientificamente, no entanto, isso não serve como parâmetro ou como base para negarmos ou deixarmos de continuar crendo naquilo que ela nos apresenta. É claro, não que aquilo que as Escrituras nos apresentam não possa ser provado cientificamente, não que não possa ser provado pela razão, mas a grande questão é que a nossa fé, a nossa confiança naquilo que ela nos apresenta, não depende necessariamente ter a comprovação da razão, ou da ciência, ou de qualquer outro meio. Sabemos também, ao mesmo tempo, como o cristianismo se utilizou de vários meios para usar a própria razão como instrumento de defender a própria fé. Uma grande prova disso, a própria forma como lá nos primórdios do cristianismo, nos primeiros séculos, como a própria filosofia foi utilizada para provar de fato aquilo que a doutrina cristã ensinava, mas ao mesmo tempo entendendo que não necessitava propriamente disso para que a nossa fé pudesse ser estabelecida. Agostinho, ele disse o seguinte: a fé é uma pré-condição do conhecimento, a menos que creais, jamais entenderás. Ou seja, Agostinho, que era um grande filósofo antes mesmo de entrar para o cristianismo, ele demonstra exatamente essa realidade, ou seja, para que sejamos conduzidos ao conhecimento, é necessário que primeiramente sejamos conduzidos pela fé. E exatamente assim, que as Escrituras têm nos apresentado como nós então finalmente estabelecemos a nossa esperança e como então finalmente somos conduzidos a ter firme segurança naquilo que as Escrituras nos apresentam. No texto que nós acabamos de ler, ele tem como contexto, o capítulo 9, quando nós vimos os gibeonitas fazendo uma aliança com Josué e com o povo de Israel, porque quando eles começam então a ouvir que o povo de Israel está começando a se aproximar das suas cidades, da região, eles então tomados pelo medo, mas ao mesmo tempo também sabendo do Deus de Israel que estava realizando grandes feitos para com o povo do Senhor, eles então tomados por essa busca de serem então poupados da morte, de serem poupados da destruição. O capítulo 9 vai nos demonstrar então que eles procuram fazer uma aliança com Josué e com o povo do Senhor. O que nós temos a partir do capítulo 10, exatamente agora os demais povos,
dos demais reis daquela região, também agora tomados pela mesma compreensão. Só que, é claro, o medo deles agora é de saberem que se Gibeão, uma cidade forte e importante, havia então feito uma aliança com Israel, a grande questão agora é saber como eles poderiam enfrentar não somente agora Israel, mas como eles agora poderiam também enfrentar Gibeão unido juntamente com Israel. E exatamente disso que o capítulo 10 até o versículo 15, na verdade, todo o capítulo 10 vai começar a nos demonstrar os feitos, os acontecimentos, no qual, na verdade, nós temos como parte principal o verso 11 até o versículo 13, que onde nós vemos exatamente esses grandes feitos do Senhor sendo realizados nessa conquista de Josué, juntamente com o exército do Senhor. O que nós temos nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 6, exatamente os gibeonitas sendo cercados. Ou seja, havia então uma aliança sendo estabelecida, como vai nos demonstrar os primeiros versículos, sendo estabelecida para que Gibeão fosse então finalmente cercada. No versículo 1, nos diz o seguinte: tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente, e feito a Ai ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio dele. É interessante o nome desse rei, porque ele nos lembra Melquisedeque. É o próprio sentido do nome, por mais que as palavras aqui estejam traduzidas um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Tem a ver com rei de justiça. E nos faz lembrar exatamente de Melquisedeque. E também pelo fato da própria cidade a qual ele governava também é Jerusalém. A mesma cidade na qual Melquisedeque também era rei. Lá no tempo ainda Salém, né, que posteriormente então passa também a se chamar Jerusalém. Parece então, alguns comentaristas vão então dizer que parece que há aqui uma sequência, né, talvez de dinastia, de uma família ou de algo desse tipo, que talvez o nome desse rei fosse então se perpetuando para os seus descendentes e aqueles que vieram então posteriormente, né, a governar aquela cidade. O fato é que há uma relação desse nome com aquele antigo rei, né, que assim então sucessivamente foram colocados. Ao mesmo tempo, no versículo 3, nós vemos então que há essa formação, né, dessa aliança cidades-estados, ou seja, na qual cada uma dessas cidades tinha o seu próprio rei, mas que aqui então é firmada essa aliança. Mas observe que no versículo 2, nós vemos aqui algumas razões, né, pelas quais eles se juntaram. Temeu muito porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. A princípio parece que a preocupação não era exatamente a mesma que os gibeonitas tiveram no início, quando foram tomados pelo medo de ouvir os grandes feitos de Israel, mas parece que o medo estava mais centralizado no fato de que a própria cidade, a própria região dos gibeonitas haviam se aliado com Israel. E como diz o próprio verso 2, era uma cidade de homens valentes e também uma cidade grande, numerosa. O que nós vemos então, diante dessa aliança, é o que os demais versículos vão então estar demonstrando, fazem essa aliança, de maneira que então no versículo 5, eles cercam a cidade, então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém, rei de Hebrom, rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Diante então desse cerco, diante dessa situação, é onde nós vemos então finalmente o pedido de socorro no versículo 6, onde os gibeonitas
Movidos então por essa aliança que havia sido feita com o povo de Israel, não houve outro meio, a não ser então pedir por socorro, pedir por ajuda. Mas ao mesmo tempo, observe que no verso 6, faz um certo contraste com o que é dito nos primeiros versículos, em especial no verso 4. Porque se há aqui no verso 4, uma aliança em busca de ajuda para atacar, o que nós encontramos no versículo 6 é uma busca de ajuda para pedir socorro. Ou seja, se lá os reis estão se unindo para atacar os gibeonitas e destruí-los, no versículo 6, então, há um pedido de união, de ajuda, para que possam, então, finalmente estarem defendendo a própria vida. O verso 6 nos diz: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. É interessante esse pedido, de que a sua mão seja estendida sobre eles, porque quando nós vemos lá no capítulo 8, no versículo 18, vai dizer que lá Josué também estendeu a sua mão contra os seus inimigos. O que nós vemos ali foi exatamente o juízo de Deus sendo efetuado naquele povo. Enquanto Josué, então, permanecia com a sua mão estendida, os seus inimigos eram destruídos, aniquilados. Porém, aqui, ao mesmo tempo, há um pedido de ajuda, de que as mãos, ou melhor, não retire as tuas mãos dos teus servos, agora numa demonstração de misericórdia, agora numa demonstração, num pedido de ajuda, ou seja, não deixe de nos atender, não deixe de nos socorrer. Ou seja, um contraste também. Ao mesmo tempo, essa mesma mão, que era estendida para efetuar o juízo, ao mesmo tempo também a mesma mão que agora está demonstrando misericórdia e socorro para com aqueles que estavam em aliança com o Senhor. Observe, meus amados, que esse versículo 6, ele nos faz ao mesmo tempo também lembrarmos como a aliança do Senhor é algo muito importante. Uma aliança, é claro, nós já vimos, feita a princípio de forma errada, porque os gibeonitas haviam mentido e enganado Josué e os anciãos de Israel. Porém, nós vimos que foi uma aliança que não poderia ser quebrada, não poderia ser violada. Uma aliança, então, uma vez feita e estabelecida, fazia com que, então, os gibeonitas se tornassem, então, servos, e exatamente dessa forma que eles pedem socorro a Josué. Não deixem de socorrer os teus servos, ou seja, os teus servos estão em apuros, necessitam do seu cuidado. Ou seja, aquela aliança, então, demonstrava que os gibeonitas estavam sob os cuidados de Josué, sobre os cuidados do Senhor. Quando nós, então, meditamos acerca da aliança, exatamente isso que nós encontramos todas as vezes que nós recorremos ao Senhor. Entendemos que é mediante a aliança que Ele faz com o seu povo, exatamente nessa mesma aliança que Ele fez com a sua igreja, e que até nós vimos hoje pela manhã, a família da aliança, saber o que Deus fez por nós, a aliança que Ele fez com o seu povo, ao mesmo tempo nos serve também como meio, tanto de graça, no qual nós recorremos constantemente, em busca de socorro em meio às várias adversidades, em meio aos vários problemas, os quais nós enfrentamos. É tanto que essa aliança, feita com os gibeonitas, quando Saul era rei, Saul ele matou alguns gibeonitas, ou seja, ele passou por cima dessa aliança que havia sido firmada há tantos anos atrás.
E foi exatamente pelo fato dele ter quebrado essa aliança que Deus enviou a Israel a maldição. Então, quando finalmente eles perceberam que o fato da maldição havia sido causado porque Saul havia desobedecido ao Senhor, havia quebrado essa aliança feita com os gibeonitas há tanto tempos atrás, nós vimos que Deus ele teve que executar a sua justiça. Ele teve que executar alguns homens descendentes de Saul. Ou seja, recorrer à aliança do Senhor é algo que nos traz consolo. Lá em Isaías 62, o verso 6 e 7, Isaías ele diz que a pregação da palavra ali, ele diz que deveriam clamar constantemente a palavra do Senhor nos portões. Ele diz que é como se estivesse lembrando ao Senhor da sua santa aliança. De maneira então que todas as vezes que nós ouvimos a pregação da palavra, ou lemos as Escrituras, meditamos nas Escrituras, nós estamos diante da aliança do Senhor. Estamos retirando para nós conforto, consolo, em meio àquilo que Deus estabeleceu com o seu povo. Exatamente essa aliança dos gibeonitas com Josué, que finalmente então foi concretizada diante do Senhor que eles recorreram. Do versículo 7 até o versículo 9, nós vemos então essa marcha de Josué, juntamente com os seus homens, subindo para as montanhas, porque as cidades aqui registradas eram cidades que ficavam nas montanhas, como ainda hoje, Jerusalém, diz assim, então subiu Josué de Gilgal, e ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes. Disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Josué então firmado e bem estabelecido na finalidade então de finalmente estar socorrendo os gibeonitas, eles marcham noite adentro, subindo as montanhas, para que finalmente então pudesse estar alcançando as cidades e podendo então finalmente socorrer os gibeonitas. Mas eu quero me concentrar principalmente a partir do versículo 10 em diante. Como eu havia dito, aqui nós temos a parte principal, no qual nos é demonstrado os feitos do Senhor, os seus milagres, ou seja, o seu braço estendido socorrendo o seu povo. E ao mesmo tempo que nós sabemos que o Senhor ordenou Josué que marchasse, que subisse as montanhas, para que pudesse então finalmente estar conduzindo aquela marcha, aquele exército. Muitas vezes, é claro, nós nos perguntamos, se ao mesmo tempo é Deus, como é demonstrado aqui nesse texto, é Deus quem está indo à frente do seu povo, é Deus quem está lutando por seu povo, é Deus então finalmente quem está derrotando os inimigos do seu povo. Por que então ao mesmo tempo Deus nos ordena a estarmos realizando obras e estarmos realizando feitos, como foi dito por ele aqui mesmo a Josué no verso 7, então subiu de Gilgal a ele toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Então no verso 8 o Senhor vai dizer a Josué, porque, meus amados, por mais que nós sabemos, ao mesmo tempo, que o Senhor é quem efetua tudo aquilo que é realizado em meio ao seu povo, Ele quem nos conduz, é Ele quem nos direciona, mas ao mesmo tempo, por sua graça e por sua bondade, Ele nos torna participante dos seus feitos e das obras as quais Ele mesmo realiza. Mas ao mesmo tempo em que nós estamos sendo conduzidos a agir segundo a vontade do Senhor, não segundo a nossa força, nós somos sempre conduzidos a perceber exatamente a nossa pequenez, a nossa fragilidade, como dependemos constantemente da graça e do poder do Senhor. Exatamente isso que Josué, juntamente com os demais homens de Israel, eles
podem perceber em todo o decorrer da caminhada, seja desde o deserto, seja nas várias conquistas que são aqui demonstradas, o fato é que o Senhor, mesmo que Ele esteja constantemente dizendo ao seu povo, não tem mais, sede fortes, sede corajosos, mas ao mesmo tempo Ele está demonstrando ao seu povo e também a nós, como necessitamos constantemente sermos sustentados e conduzidos pelo Senhor. Como Ele nos demonstra constantemente, como Ele muitas vezes usa os fracos para envergonhar os fortes, como diz o apóstolo Paulo. Como Ele usa o próprio Davi, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo incapaz, para que viesse então finalmente estar derrotando o gigante Golias. Como Ele, em meio às suas obras, usou o próprio Moisés, mesmo dizendo que havia dificuldades em falar, em pronunciar, mas que mesmo assim Ele o chamou, assim também como Jeremias e muitos outros. Mas como eu disse, observe que talvez a parte que se destaca mais são exatamente os milagres. No verso 10, diz assim: o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e foi perseguindo pelo caminho que sobe de Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Como o Senhor os conturbou? Logo em seguida, no versículo 11, vai nos demonstrar que o Senhor os conturbou, provavelmente, diante dos feitos, pedras caindo sobre eles, e mais à frente o Senhor fazendo com que o próprio sol e a lua viesse a estar se detendo. Alguns tentam entender o versículo 11, e é claro, como havia falado, a teologia liberal. Eles tentam entender aqui simplesmente como um acontecimento natural, dizendo, olha, o que aconteceu aqui foi meramente uma chuva de granizo, que era muito comum naquele período. Muitas vezes tentam trazer essa explicação ou essa interpretação, tentando retirar do texto o feito do Senhor, ou seja, a demonstração do seu poder sobrenatural, de alguma forma tentando negar a ação de Deus de forma talvez até mesmo incompreensível. Mas o fato é que o versículo 11 nos diz o seguinte: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Observe que o texto não está preocupado em tentar explicar como essa chuva de pedra caiu, e muito menos tentar relacioná-la a uma espécie talvez de chuva de granizo que viesse então estar caindo. O grande fato é que o texto está afirmando: o Senhor enviou chuvas de pedras, de maneira então que aqueles que morreram por essa chuva de pedra foi muito mais do que aqueles que foram mortos pelo exército de Israel. É tanto que no verso 17 ainda desse mesmo capítulo, provavelmente eles se esconderam em algumas covas devido a essa chuva de pedra. Verso 17, e anunciaram a Josué: foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Ao mesmo tempo, nos versículos seguintes, do verso 12 ao versículo 13, nós vemos aqui um grande feito que o próprio texto vai dizer que, no verso 14, que nunca houve um dia como aquele e que nunca haverá nenhum outro dia semelhante a esse. Um dia em que Josué orou e o Senhor então ouviu, atendeu à sua voz. Observe que no verso 12 diz: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Observe que há aqui uma ordem. Josué ordena o sol e a lua que se detessem. Observe que ao mesmo tempo nos parece até um pouco audacioso
né, da parte de Josué, como Josué, né, dá uma ordem dessa, tendo a certeza então que finalmente o Senhor atenderia a sua voz. Nós sabemos, é claro, que ao mesmo tempo Josué está sendo movido por aquilo mesmo que o Senhor já havia lhes dito no verso 8, de que ele deveria ir, né, e que ele então finalmente não deveria temer, o Senhor estava com ele. O Senhor então finalmente conduziria o seu plano, o seu propósito de fazer com que os seus inimigos fossem derrotados. Nós sabemos ao mesmo tempo que isso não significa que nós, como servos do Senhor, podemos sair por aí dando ordens ao Senhor, né, como se ele então viesse de repente atender a nossa voz. Mas ao mesmo tempo, esse versículo, ou melhor, esses dois versículos, ele foi a causa de grande debate na igreja. Os irmãos se lembram, né, já estudaram de Galilei. Ele acabou sendo condenado pela igreja na época, exatamente por esse texto. Não somente por esse, mas em especial por esse. Porque Galileu, ele começou a dizer então que não era o sol, né, que girava em torno da terra, mas era a terra que girava em torno do sol. E devido então a essa descoberta dele, a Igreja Católica então ela foi conduzida na época a condená-lo por dizer que ele estava então, por esse motivo, disseminando doutrinas ou heresias que eram contrárias àquilo que havia sido registrado nas Escrituras. Observe, meus amados, como eu havia dito lá no início, a grande preocupação das Escrituras não é trazer explicações científicas dos acontecimentos. Primeiro, a grande preocupação é demonstrar a partir daquele que está observando, ou seja, Josué, os demais, ou nós que estamos lendo, nós que estamos observando os acontecimentos, o que a Bíblia está registrando é exatamente o quê? Aquilo que nós vemos constantemente, o sol nascendo e o sol se pondo. Ou seja, a preocupação aqui não é trazer uma explicação detalhada ou tentar demonstrar como tudo isso está acontecendo. Até porque não era essa a finalidade, não era essa a preocupação. Mas devido a isso, como eu havia dito, Galileu, ele acabou sendo condenado por trazer talvez algo, né, que a própria ciência demonstrava, mas que, no entanto, a Igreja Católica entendeu ser uma afronta. Como esse texto ele tem sido entendido no decorrer da história e como ele tem sido interpretado? Observe novamente. Há várias interpretações que novamente tentam negar o acontecimento. Como eu disse, nós sabemos que de fato quem gira em torno do sol é a terra, mas que a preocupação bíblica aqui não é de dar essa explicação em detalhes. Mas alguns, devido a essa tentativa de submeter o texto tão somente, simplesmente à ciência, e não levando em consideração de fato a ideia pretendida nele, houve no decorrer da história e ainda hoje há algumas interpretações bem distintas. Por exemplo, uma delas é que dizem novamente que o texto é simplesmente poético, ou seja, aqui de fato nada parou, seja a terra ou seja o sol. Aqui não houve então um milagre de que parou-se diante do tempo. Pelo contrário, a ideia por ser poética, muitos vão dizer então que o que de fato foi renovado foram as forças do povo de Israel. E que com essa então força renovada, é como se eles estivessem conquistado mais um dia, para que pudessem então lutar. Veja, de alguma forma tentando negar aquilo que de fato o texto está nos apresentando. Uma outra interpretação desse texto diz que, na verdade, o que aconteceu aqui foi uma espécie de miragem,
Por mais que essa miragem tenha sido um milagre, no entanto, não foi de fato o sol e lua que pararam, ou a terra, como assim preferirem. O que aconteceu foi meramente um milagre de uma miragem. E aparentemente parece que o sol e a lua pararam, para que então Israel pudesse dar continuidade à batalha. Novamente, observe que há uma tentativa de negar o feito do Senhor diante do texto que nós acabamos de ler. Uma terceira interpretação, e aqui vai ter a ver mais com o próprio verbo deter. Alguns vão interpretar esse verbo como sendo deter, na verdade, no sentido de deter o calor do sol. Ou seja, o que eles vão tentar trazer a ideia é que o que Deus de fato fez foi fazer com que o calor do sol fosse amenizado. Para que Israel, então, em meio àquele local desértico, quente, pudesse, então, finalmente dar continuidade à batalha e, finalmente, então, vencer os seus inimigos. Observe, meus amados, que há sempre a tentativa de submeter as Escrituras pura e simplesmente ao crivo da ciência e da razão. Como eu disse, não que não haja uma relação entre essas áreas, mas o grande fato é que o texto diz sim que Deus, ele parou. Sabemos, é claro, que tenha parado a terra, mas o fato é que nós não podemos, diante dessas implicações, ou diante, muitas vezes, dessa tentativa de tentar submeter tudo ao crivo da ciência ou da razão, deixarmos de crer naquilo que Deus, de fato, está nos revelando em sua palavra. Não sabemos aqui, de fato, o que aconteceu. O fato é que Deus fez com que tudo aquilo parasse e que o seu povo pudesse estar dando continuidade à grande batalha. Ao mesmo tempo, meus amados, se há essa grande preocupação, se há esse grande medo de tentar então submeter esse texto, como eu disse, ao crivo da razão, há aqueles também que dizem, por exemplo, olha, há registro em outros povos que diz que houve um dia em que esse dia se tornou mais longo. Outros dizem também, tentar comprovar o feito, dizendo, olha, o próprio ano bissexto é um ano que ele serve exatamente para compensar esse dia, o qual o Senhor parou o tempo, ou seja, né, de 4 em 4 anos há um reajuste, né, de um dia a mais no calendário. Observe, por mais que haja várias tentativas de tentar de alguma forma tranquilizar a mente, tranquilizar a razão, novamente eu volto a afirmar, nós não necessitamos necessariamente ter a nossa mente, o nosso coração tranquilizado por qualquer outra explicação, a não ser tão somente pela fé. Por mais que ao mesmo tempo a nossa fé não seja irracional, mas como disse Agostinho, o próprio conhecimento parte da fé. O próprio conhecimento parte quando entendemos de fato e cremos, como diz Hebreus, né, que nós somos conduzidos então a crer naquilo que não vemos, mas que ao mesmo tempo esperamos e aguardamos com convicção. Há um professor, né, de hebraico, Robert Wilson, ele diz o seguinte: bem, alguns homens têm um Deus pequeno e sempre estão aflitos com ele. Ele não é capaz de fazer milagres, de cuidar da inspiração das Escrituras, nem da preservação e transmissão delas a nós. Esses indivíduos têm um Deus pequeno e eu os denomino assim, pessoas que creem no Deus pequeno. Depois, há quem conte com um Deus grande. Ele fala e está feito, comanda e tudo aparece. Sabe se mostrar forte em nome de quem o teme.
Observe que ele falou isso exatamente tendo em mente esse texto. Quando cremos em um Deus pequeno, estamos sempre preocupados em tentar defender esse Deus pequeno. No sentido de tentar provar que Ele é Deus, no sentido de tentar provar os seus feitos, e volto a repetir, não significa que não possamos fazer isso, mas o que eu quero me referir aqui é que a nossa fé, a nossa certeza, ela nunca dependerá dessa tentativa desesperada de tentar provar tudo o que Deus registra nas Escrituras em relação à ciência, em relação à razão. Porque quando muitas vezes somos tomados por esse medo e por esse desespero, já vi muitas pessoas dizer, olha, a fé é boa, porque a própria ciência diz que ela causa bons efeitos em nosso corpo. Ou seja, muitas vezes a preocupação de tentar encontrar algum motivo, alguma razão para termos fé. E o único motivo, meus amados, que nós precisamos é tão somente continuar crendo naquilo que Deus nos fala em sua palavra. Ou seja, o nosso descanso não está em comprovações. A Bíblia nos apresenta um Deus que intervém, um Deus que age de forma sobrenatural, um Deus que governa, e nada disso nos soa como algo ignorante. Pelo contrário, tudo isso nos é comprovado de forma muito grandiosa naquilo que as Escrituras nos apresentam. Mas só para concluirmos, se ao mesmo tempo nós vimos aqui Josué ordenando o sol e a lua que se detessem, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, Mateus 8, do verso 23 ao 27, nós vemos lá o Senhor Jesus em um barco com os seus discípulos, e de repente então o vento toma aquele barco, e os discípulos estão desesperados, agoniados, sem saber o que fazer. E diz o texto que o Senhor Jesus está dormindo, ou seja, a princípio não estava percebendo todo aquele vendaval. Os discípulos então acordam o Senhor Jesus desesperado e dizem, Senhor, mestre, olhe a situação, olhe o que está nos acontecendo. De repente então o texto diz que o Senhor se levanta e ordena que o vento e o mar se aquietassem. Ou seja, o que nós temos, meus amados, no Senhor Jesus, demonstrado de forma muito mais grandiosa e gloriosa, é o nosso Josué. Não o Josué, o qual o texto aqui nos registra, o Josué que ora a Deus, para que Deus detesse o sol e a lua, mas o Josué nosso é aquele que é o próprio Deus, que governa, que conduz e que direciona todos os acontecimentos. Que nós então possamos descansar nessa verdade, que possamos a cada dia mais, por mais que possamos e devemos sempre apresentar de forma racional aquilo que nós cremos, mas que nada possa nos fazer ou nos impedir de continuar crendo, mesmo quando as coisas talvez não possam ser explicadas ou que não possa ser provada. Isso não anula a necessidade que temos de continuar crendo no Deus que nos é apresentado nas Escrituras. Que Ele nos abençoe e nos conduza com a sua graça. Amém.